Bem-vindos a mais um episódio onde nós vamos falar sobre a beleza, sobre a estética. E nesse episódio em específico, nós vamos falar sobre o termagem no mundo. Termagem no seu âmbito, né, global. E aí estamos juntas, Noa, Nusa, para falarmos sobre o termagem. Exato, acho que a gente trouxe uma perspectiva mais do ponto de vista médico, né? E aí nesse episódio a gente vai trazer uma perspectiva da empresa, né? Das empresas que fabricam, que distribuem o termagem espalhadas em todo o mundo. Então é uma perspectiva diferente e bem interessante que a gente vai poder conversar aqui também. Exato, então a gente vai inverter o cenário, vamos realizar várias perguntas, respondendo aí, questionando, né, vocês, para que várias perguntas de profissionais sejam respondidas. Então, vou ficar aqui com um cronograma, né, para que não tenha nenhuma modificação. Então, vamos começar. Cenário internacional. O que explica a adesão tão forte ao termagem em países como Coreia do Sul e Estados Unidos? Pode começar. Posso começar? Eu acredito que tanto a Coreia do Sul como os Estados Unidos, eles têm um cuidado com a pele, muito mais na Coreia do Sul em si, que começa muito antes a cuidar da sua pele. A adesão do termagem é porque ele tem a certeza dessa entrega. Tanto o coreano como o asiático que cuidam da pele, eles querem resultados reais. E eles querem a certeza daquilo que estão comprando. É cultural, correto? É cultural. Ele é muito cultural. Nós falamos de Brasil em corpo. Nós somos do corpo. Nós somos das curvas. A Europa, os Estados Unidos, a Coreia, ele é da pele. Ele é do cuidado estético. Por isso, inclusive, a grande adesão. Então, eu acho que, na minha percepção, vem um pouco disso. Concordo. Sim. Eu acho legal a gente ressaltar, né? Porque daí, acho que é uma dúvida muito normal. Pero onde é feito o termagem? Onde ele é fabricado? Ele é fabricado nos Estados Unidos. O termagem é fabricado nos Estados Unidos. O fabricante, no caso, que é a Bausch Health, que é uma empresa norte-americana, não é fabricado na Coreia do Sul. Mas algo muito interessante que a gente nota é que existe uma adesão muito grande dos países asiáticos para o termagem. Isso nós temos dados que sustentam muito essa afirmação. Na China e na Coreia do Sul, em específico, são dois grandes consumidores de termagem há muito tempo. Isso tem se mantido aí desde os lançamentos, né? Lançamento do termagem nesses países. Então, assim, é uma adesão muito grande. São públicos muito críticos, porque eles entendem muito, como diz a Leda, como ele é cultural, eles têm uma compreensão muito grande desse assunto. E eles têm, o termagem é realmente muito forte nesses países. E não só nesses países, mas em comunidades que são asiáticas e que, por exemplo, moram na Espanha, moram na Itália. Às vezes que a gente teve a oportunidade de estar ali um pouco mais perto, são comunidades em que o termagem é realmente muito presente. A gente pode conversar com a distribuição local nesses países e é um público que consome bastante o termagem, não só na Coreia do Sul, não só na China, mas quando eles vivem Fora. Vivem fora, exatamente. Perfeito, ótimo. Vamos para a segunda, então. A força do termagem no mercado premium, acredito que seja por conta de todo esse resultado e toda essa entrega, né? São mais de 3,3 milhões de tratamentos já realizados no mundo, né? Então, contando. Isso é maravilhoso. Nossa, é muito, muito expressivo. Então, por que o termagem se mantém como desejo, né, aspiracional, mesmo após tantos anos do mercado, do ponto de vista internacional? Eu acho que começa um pouco muito com a história do termagem. São 20 anos ali que você traz de uma bagagem, de um estudo, de uma entrega de resultados. Porque ele se mantém no premium. Premium, na minha concepção, não é a questão de dinheiro, de quanto se paga, e sim de valor, do valor investido. Não se cria uma tecnologia do nada. Então, são 20 anos testando. Muita coisa deu errado, muita coisa deu certo. E hoje, como é a campanha mesmo do termagem, melhor ao longo do tempo, melhor com o tempo. Nós também estamos buscando a nossa melhora com o tempo, a nossa beleza melhor com o tempo.
O Thermage fez isso. Então, a versão anterior, o CPT é ruim? Não, gente, ele entrega tudo, ele continua entregando. A diferença do Thermage é que ele, ao longo dos anos, foi entregando os melhores resultados. Com cada vez mais segurança. Com mais segurança. Então, assim, optou-se por mais segurança, dar uma tranquilidade ao profissional na hora no seu manuseio, na entrega do tratamento, com protocolos, como que funciona. Nessa só a melhor versão que chegou aqui no Thermage FLX. Então, eu acho que o custo, o valor, o premium é entregar. Hoje eu entrego para você, de uma forma premium, um resultado com certeza comprovado em 20 anos. São mais de 50 estudos. São mais de 50 estudos. São mais de 50 estudos clínicos publicados sobre o Thermage. E, assim, só complementando um pouco, eu gosto muito dessa abordagem que a Leda traz, porque, na verdade, assim, eu acho que existe a noção do que é um tratamento premium, se diz, então, tratamento premium, geralmente a gente associa, assim, a um valor mais alto, enfim, uma série de fatores que a gente entende como premium. Mas, sempre que nós estamos conversando, ou sempre que nós estamos conversando com a empresa em si, que a gente busca aqui, fora, enfim, a perspectiva do premium, ela se dá muito mais com uma tecnologia que tem muito embasamento científico, que tem mais de 3,3 milhões de casos realizados no mundo inteiro. E aí, trazendo um pouco na imagem, até que a gente selecionou para deixar aqui, para que fique mais fácil de entender, a gente fala de uma tecnologia que tem mais de 20 anos e que está na sua 4ª geração. Então, ele começou lá no Thermacool, colocado no mercado em 2002, né? Antes dessa época, enfim, o desenvolvimento vem muito antes de 2002, né? Então, em 2002 ele entra para o mercado, depois a gente tem a evolução para o modelo do NXT, para o modelo do CPT e agora, na versão mais atualizada, o modelo do FLX. É uma tecnologia que, naturalmente, como tudo, vai desenvolvendo, vai melhorando a cada modelo. Não são modelos que saem sempre, como a gente estava falando, não é um modelo novo que sai a cada ano, porque, na verdade, a gente entende que demanda muito tempo, né? Até que o mercado vai apresentando a necessidade de adaptar alguma característica diferente daquele equipamento. Mas essa noção do premium, ela se dá muito pela parte científica, pelo compromisso que a empresa tem em entregar segurança com eficácia. E isso realmente é muito difícil. E demanda muito investimento, demanda muito tempo, muita experiência, muita expertise, né? Ai, perfeito. Trazendo para o ponto de vista clínico, esse contexto histórico, ele entrega muito, né? Então, minha percepção como biomédica de uma tecnologia assim, de uma fabricante assim, que se prepara tanto, né? Se posiciona já lá em 2022 com uma tecnologia pioneira. 2002, perdão. Com uma tecnologia pioneira em radiofrequência monopolar. Um assunto que hoje, no Brasil, apenas hoje no Brasil, está em ascensão, está em alta. Né? Então, que é uma radiofrequência monopolar que em 2002 surgiu e como a gente estava conversando, ela não estava preparada. Ela chega no mercado brasileiro hoje, falando sobre radiofrequência, sim, existem. Por exemplo, nós temos profissionais que têm desde a primeira versão aqui no Brasil. Então, assim, não é que ele nunca esteve aqui, ele sempre esteve no Brasil, o Thermage. Porém, eu acho que veio numa história agora, falando-se muito da eficácia, da eficiência e da qualidade de uma entrega de radiofrequência para o tratamento estético e da pele, ele é o mais profundo, que interno, na indução do banco de colágeno, porque esse é um assunto que veio agora, muito recente, sobre isso, sobre como se manipula isso. Clinicamente, você pode falar melhor. Tem uma frase da Solta que eu gosto muito, que é o fabricante, que ela diz: uma coisa é você estar atualizado com as tecnologias que são lançadas no mercado, outra coisa é você definir o rumo que o mercado leva. E isso é uma característica que a gente vê na Solta, não só com o Thermage, que é a tecnologia pioneira, a radiofrequência monopolar pioneira, a tecnologia mãe que a gente chama, como em outros equipamentos da linha que ela trabalha, como o laser Fraxel, que foi o primeiro laser fracionado desenvolvido, tecnologia pioneira, né? Também o ultrassom Vaser, que foi o primeiro ultrassom desenvolvido e utilizado para auxiliar em cirurgias de lipoaspiração. Então, a gente nota o pioneirismo ao longo de toda a história. Isso é muito interessante e muito relevante, né? Muito relevante. Isso traz um peso muito incrível, imenso.
Perfeito. E com relação, então, aos relatos dos pacientes globais, vocês têm alguma informação? Porque estamos falando de uma tecnologia aceita em todos os cantos do mundo, né? Todas. Exatamente. Então, são literalmente. diferentes tipos de pele, são diferentes culturas, diferentes formas de abordar, diferentes, enfim, cenários, né? Então, qual que é o posicionamento, qual que é o relato? Eu acredito, o relato existe uma página, eu não me recordo o nome, Real self. Real Self, que é onde o paciente coloca lá o grau de satisfação. Qualquer equipamento, qualquer tratamento, é A gente sobe depois na edição, dá para subir essa pesquisa para mostrar. Isso. E o Thermage se mantém acima do 90% ao longo do tempo. Eu acho que isso se dá não só pela entrega do resultado, não só pela satisfação, não só pelo conforto do tratamento, mas sim pelo desenvolvimento de todo ano. E em qualquer parte do mundo, se você segue o seu protocolo, que é o recomendado, você faz um bom profissional aqui, um bom profissional nos Estados Unidos, um bom profissional na Europa, um bom profissional na Ásia, segue um padrão, segue a qualidade, segue o desenvolvimento, você entrega o mesmo resultado. Se você hoje faz aqui e você vai fazer amanhã não, daqui a um ano lá nos Estados Unidos, porque a gente quer, é tão bom que a gente quer fazer todo dia, né? Você faz em qualquer lugar, você vai ter sempre o mesmo resultado. Isso garante, inclusive, a qualidade do tratamento. A perspectiva global. A perspectiva global. Então, eu acredito que a solidez, a regularidade do desenvolvimento, do aprendizado mesmo e da aplicação ao longo do tempo faz com que tenha uma unanimidade aí. É uma empresa muito exigente, né? Muito. Eu diria que, meu Deus, muito exigente. Por quê? Só para contextualizar, por que é uma empresa tão exigente? O fabricante do Thermage, de toda a linha da Solta, a Solta, na realidade, ela é uma empresa que pertence ao grupo Bausch, né, que é uma farmacêutica com mais de 170 anos. E o compliance de uma farmacêutica é extremamente exigente. A gente tem uma frase que a gente brinca: nossas regras são muito pesadas e nossa credibilidade é muito importante. Então, existe uma série de regras que a gente precisa seguir, eles como fabricantes, nós como distribuidores, para que a gente mantenha a ética, mas o compromisso de entregar o que existe de melhor e de forma segura. E a qualidade é realmente um ponto muito alto para os equipamentos, para o Thermage, para o Fraxel, enfim, para toda a linha da Solta. E assim, só isso que a Lida falou da perspectiva do tratamento em vários lugares do mundo, existem algumas, como eu vou dizer, algumas medidas, de alguma forma, que nós da empresa, mas a Solta como um todo toma, para tentar ao máximo garantir que a experiência do paciente que fez o tratamento no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tenha um nível de satisfação muito parecido. Então, existem alguns protocolos que a gente se atenta muito para que a gente possa, lógico, nunca é 100%, né? Nem tem como controlar isso 100%, não existe, Não. mas dentro de a gente consegue colocar isso dentro de algum controle, e isso é bem interessante para o paciente. E só voltando um pouquinho que a gente falou, né? Por que só agora se fala do Thermage? É porque agora tem se falado muito de colágeno, né? Você abre o Instagram, tudo que você vê a palavra colágeno, que para quem trabalha com a área da saúde... Quero realizar uma colocação em seguida, pode né? continuar. Exato, para quem trabalha com a área da saúde isso não é uma novidade, mas eu sinto que na internet em si e não é uma novidade de certa forma, né? Sabe por quê? Porque a percepção de beleza mudou. A gente viveu várias eras no mercado da beleza, né, do ponto de vista clínico. E a questão de se trabalhar hoje com estética regenerativa, a questão de colágeno, de melhora de pele, de valorizar o melhor de cada um sem grandes transformações, veio com tudo, né? É uma tendência é muito forte. A gente visualiza mais do que uma tendência. É uma tendência. Bem mais. Uma pergunta para você. Então, assim, isso também acho que vai de encontro com o que a gente tem visto muito na internet, por exemplo, das transformações que a gente viu da Lindsay Lohan, por exemplo, Isso. da Anne Hathaway, que são muito interessantes, né? Eu queria ouvir um pouquinho você trazer esse seu olhar, sabe? Sobre esse assunto. Eu vejo que, como comentei, que a era do exagero
meio que caiu, sabe? Não digo que ela não exista mais, por quê? Porque a percepção de beleza, ela é individual e ela também vai de encontro com a forma de como cada profissional trabalha, né? E então esse mercado de trabalhar melhor o colágeno, de trabalhar melhor a estruturação da pele, de ter cuidado do home care, do protetor solar, que é algo tão clássico, né? A gente vê que popularizou, que virou meio que uma regra nos últimos tempos, né? Que é um conceito mais atual, que é algo que a gente vive hoje. E sendo nós brasileiras, não sei se é a percepção de todos, eu gostaria até de perguntar, vocês acham que o Brasil hoje, nós, brasileiras e brasileiros, porque o homem também gosta muito de se cuidar, e isso a gente às vezes esquece de falar, mas a gente está olhando um pouquinho mais para a nossa pele. Sim. Porque nós somos um país tropical. Para nós ir para a praia sem um protetor solar, isso nunca teve muito problema. A gente hoje se cuida muito mais, porque tem uma conscientização, inclusive, do câncer de pele. Exato. Porém, a gente nunca foi muito... Minha pele tá tudo bem, porque eu sou moreno, eu tenho meu solzinho, eu não vejo, e isso é uma consequência da idade. Porém, porque nós sempre também fomos muito de corpo. Brasil foi 100% mas hoje tá mudando corpo, aqui né? também. Mudou, ainda bem, porque não adianta você ter um corpo escultural extremamente bem cuidado e uma pele, né, a face, por exemplo, que é o nosso cartão postal, descuidado, né, sem uma atenção, sem a devida atenção, então é interessante. E eu acho que a gente também olha, mesmo quando entra pro lado do corpo, mas do corporal pela pele. Por exemplo, um pescoço, a mão, o joelho, algumas coisas que a gente se esquece, que são tão importantes. Eu fiquei impressionada com os casos, por exemplo, do termagem no joelho. Uma parte do corpo que você nunca olha, você tá lá caminhando, andando, aí você vê aquela flacidez. Eu percebi que o joelho era flácido depois que eu vi uma imagem de antes, depois de um tratamento, você fala assim, olha, eu esqueci do meu joelho. Só que a gente às vezes não tem o hábito de olhar com atenção para essas áreas, mas estamos sendo vistos, estamos sendo analisados, Cada vez mais, né? Normal. O famoso, a primeira impressão é que fica. Às vezes a gente vai bater o olho. E é normal quem está do outro lado, às vezes, fazer essas avaliações. Tipo, não, ali tá aparecendo alguma coisa, né? Então, isso de tratar essas zonas que até então eram esquecidas, vai muito de encontro com todo o processo de gerenciamento de envelhecimento como um todo, né? Acho muito, muito bacana, muito interessante. Eu também. Muito interessante. Por que o marketing baseado em histórias reais gera mais confiança em tecnologias de alto padrão? Eu acho que o marketing real, ele gera confiança e confiabilidade em qualquer lugar. Eu recomendo que façam desde o seu produto premium, do seu produto se ele não for premium. O que dá veracidade ao que você fala é o fato de comprovar. Eu sou uma pessoa que eu preciso mesmo comprovar. Gente, é uma questão... Eu acho que a gente está aqui não só na mídia. Hoje você pode pôr um filtro, você pode fazer qualquer alteração. Muita manipulação existe. Muita manipulação. E eu acho que nós, como consumidores, gostamos muito de saber o que é real. É um investimento grande, alto, e não é na tecnologia termagem, é em qualquer coisa. Eu gosto dos meus profissionais, pelo menos eu sempre busco aqueles que estudam, investem. E hoje investir em medicina médica, estética, qualquer coisa, é muito caro. Sim. Por quê? Porque você tem um boom de informação, você tem um boom de tecnologia. Então, se você hoje pode procurar um profissional, eu quero um capacitado. E com certeza ele não vai ser o mais barato. Mas não significa que o outro também, que não tem um preço tão elevado, que ele seja mesmo. Não estamos discutindo isso. Eu acho que hoje você dá valor àquele que não disfarça o seu trabalho. Aquele que entrega. Quando você quer buscar, você quer saber o que ele fez, e ele te mostra, aqui é real. Então, o marketing, na verdade, eu acho que, inclusive, quando você chega para uma clínica, no consultório, e ele te mostrou a verdade, a sua expectativa é diferente. Na verdade, só acrescentando um pouquinho dentro do que você falou, né? Eu acredito que quando a gente também pensa em algo duradouro, você não está pensando no efeito imediato. Quando a gente pensa numa tecnologia que tem mais de 20 anos, ela não está pensando no imediatismo somente de mercado. Eu tô aqui, estouro por um ano, depois a gente não vê o que faz. Não vê o que faz. Exato. Não, existe um compromisso. Vamos testar agora.
existe um compromisso, existe uma perspectiva de longo prazo, isso faz muita diferença. Isso passa credibilidade, enfim, eu acho que é um olhar, uma direção completamente diferente. Por isso que a veracidade na informação, ela é tão importante. Eu acho que você só consegue permanecer por tanto tempo quando você tem esse compromisso, né? Quando você vende... Exato. Acho que não vou nem usar a palavra vender aqui, mas quando você oferece para o mercado ciência, aí você está se preocupando com uma ciência de verdade, com um compromisso. E aí lembrando, né, de um podcast que eu assisti uma vez, que era referente até à empresa em si, enfim, alguns conteúdos internos que a gente tem que eu achei tão interessante, que foi que a gente falou, olha, a gente não busca inovação por inovação. Inovação existe o tempo todo. Você abre o Instagram, você vê a palavra inovação quantas vezes, né? Mas ser novidade não significa ser positivo, ser bom. E aí, no podcast, ele falava, o que nós estamos buscando não é desenvolver um produto para qualquer novidade que entra no mercado, mas buscando inovação séria, né? Enfim. Consciência, com respaldo científico. Com respaldo. E para terminar a questão do assunto do marketing em si, eu acredito que você recebe todos os dias, por exemplo, na clínica, e todos os profissionais, né, os nossos dermatologistas, nossos cirurgiões, e os profissionais que lidam com a beleza. Todos os dias alguém chega e quer ser diferente ali. O que mais tem é, por exemplo, quero ficar igual essa pessoa aqui. Não existe, né? A gente não vai ser igual a ninguém. Então a gente tem que trabalhar com um olhar bem criterioso para esse paciente, trazendo o real, né? Querido paciente, é possível melhorar 20%, mas entregar os 20%. Isso. É possível melhorar 70%. E andar junto. Mas entregar. Não adianta prometer uma melhora extrema e não alcançar nem 10% do resultado prometido, né? Então, eu acredito que, trazendo para o nosso Thermage, que é uma tecnologia sensacional ao longo da história, ele sempre entregou com muita seriedade, né? Todos os pacientes pedem por Thermage. A Noa comentou sobre a questão da novidade, né? Então, quero que vocês aproveitem esse podcast, aproveitem esse momento, para deixar claro que o Thermage nunca saiu do país, né? Exato. Eu quero que isso fique bem esclarecido. Vocês conseguem esclarecer para nós? Quer que eu fale? Então, tudo bem. Eu acho que existe, às vezes, alguma dúvida, né? Porque o Thermage, por um tempo... Na verdade, o Thermage, ele não foi tão falado pelo público por um tempo, eu acredito, muito mais porque, que nem a gente falou, não se falava tanto pensando em estímulo de colágeno. Banco de colágeno, como se fala hoje em dia, né? Então, tinha menos ênfase nesse assunto. Conforme as perspectivas de como a gente pode conduzir o passar do tempo, como a gente pode conduzir o envelhecimento, né? Isso foi ganhando mais atenção, isso foi mais desenvolvido, as atenções se voltaram para tecnologias que podem oferecer. A gente fala, o Thermage, ele te oferece um estímulo de colágeno, utilizando, vamos falar, os seus próprios recursos. A gente não está injetando nada do que vem de fora, e não que seja ruim, na verdade, são muito complementares, né? Então, essa perspectiva. O Thermage, ele permaneceu no Brasil desde o primeiro, 2002, Thermacool, até o modelo atual do CPT, e agora, nesse exato final de semana que estamos gravando. Nós lançamos o Thermage FLX no Brasil. Ele já está lançado há muito tempo. Da nova versão, exatamente. Mas ele sempre permaneceu no Brasil. O que eu acredito é que agora nós estamos dando mais atenção para assuntos desse tema. E a gente vê ali 2017, até pode gerar alguma dúvida, né? Porque, então, entrando no Brasil em 2025, na verdade, o Thermage, o Thermage FLX está nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Europa como um todo, na Ásia já há muito tempo, né? Desde o seu lançamento, mais ou menos. É que, naturalmente, como é uma empresa global, você não consegue fazer todos os lançamentos no mesmo período, envolve uma série de burocracias e tudo mais. Tivemos uma pandemia, a gente não pode esquecer da pandemia, que veio 2 anos depois. Então, isso com certeza causou um certo atraso na chegada do novo Thermage FLX, que é o modelo mais atualizado, talvez para o Brasil. Agora,
Interessante porque a gente tem novidades chegando daqui a pouco, que são modelos de outros equipamentos também numa versão atualizada, que acredito que o Brasil, a perspectiva é que ele seja um dos primeiros países a receber. Então também estamos muito felizes com isso, Vamos né? ser recompensados. Vamos ser recompensados. Maravilha. Exatamente. E só um ganchinho que é super rápido, a questão até para dar certeza, nós temos clínicas, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, por todo o Brasil, que ainda trabalham com o seu CPT, que vão fazer o upgrade para o FLX. Eu ia fazer essa pergunta, então vamos na sequência. Uhum. Por exemplo, nós temos a doutora Sheila Borelli, a doutora Áurea Lopes, eu vou citar só algumas, porque assim... É impossível lembrar todo mundo, né? É impossível lembrar todo mundo. A doutora Adriana Vilarinho, são clínicas que possuem o CPT e nunca deixaram de fazer, né? Eu acho que existem essa constante dentro do mercado brasileiro. É a versão FLX que não chegou. E ainda fizeram uma pergunta, falaram, mas gente, foi lançado em 2017, não tem nenhuma novidade. Gente, nós estamos falando de 20 anos, pelo menos, de inovação, de novidade. Ele tem uma constância de 20 anos. Eu não preciso simplesmente dar uma carinha nova. Ele só chegou um pouco mais tarde aqui. Mas, de qualquer forma, ele nunca saiu. Ai, que maravilha. Pode complementar. Não, na verdade, acho que é isso mesmo. Acho que cai naquilo, né? Inovação por inovação não tem significado. Não tem porquê. E do ponto de vista clínico, a palavra inovação sempre desperta uma curiosidade, né? Sim. Porque a gente pensa, vai ter uma solução mais milagrosa. Vai ter uma solução melhor. Mas... quando a gente sempre para estudar qualquer tecnologia, qualquer dermocosmético, qualquer abordagem, a gente tem que pensar assim, se não é mais do mesmo, né? Exatamente. Então, a palavra inovação, assim, não é sempre que se aplica. Mas no caso do Thermage, ele veio realmente com uma versão mais atualizada, trazendo menos desconforto para o paciente, trazendo muito estímulo de colágeno. Eu acho que um conforto também para o aplicador, né? Para o médico, na aplicação. Muito confortável. Conforto mais para o rápido. aplicador, conforto para quem recebe, né? São 20 anos de evolução, então, assim, o conforto, com certeza, para o paciente também melhorou de forma expressiva. O que a Solta faz é ouvir. Para a empresa é muito importante o feedback, inclusive, do médico e do paciente. Porque a gente leva em consideração isso. Tudo evolui, né? Tudo evolui. Perfeito. Acredito que são dúvidas que geralmente impactam muito, né? Principalmente para o profissional que pensa em adquirir uma máquina como essa, caso ainda não tenha. E quem tem também, acho que é interessante, enfim, analisar, assistir tudo que foi discutido aqui, para ficar seguro que a tecnologia que já apresenta dentro do consultório, ela já entrega muito também. Exato. É verdade. Eu acredito que pode ser muito esclarecedor, porque às vezes a gente pensa que pode gerar muita dúvida para quem recebe o tratamento. E sim, gera, mas também para o profissional, que nem a Van falou, né? A inovação por si só cria uma expectativa, né? Mas também saber filtrar cabe ao profissional. Ao mesmo tempo que não é fácil, porque a gente vive não tem muita informação. Acho que a gente vive uma fase, um momento nosso, né, na história aí, que as informações são demais. São muitas informações. Então, né, agora a gente está na fase de saber separar quais informações são relevantes ou não são relevantes. Então, esse espaço eu acredito que pode ajudar muito, né, nesses esclarecimentos mesmo. Assim, do médico, do paciente, como um todo, dos colaboradores como um todo. Acho muito interessante. Então, agradeço. Esclarecemos todas as dúvidas. Esclareceram todas as dúvidas. Que bom. Muito obrigada. Eu acho que em um futuro próximo, vamos convidar, né, um profissional mesmo, né, um médico aqui para estar conosco, para falar da parte mesmo médica. Acho muito importante. Médica do procedimento, o que tiver de dúvida também vamos trazer ali do quanto tem de frequência, quanto que entrega de rádio, né? Achei interessante, talvez fica até uma sugestão de como o médico avalia e direciona o paciente para realizar esse tipo de tecnologia. Sim. Nossa, esse é um assunto muito interessante. Eu acho que dá pra gente abordar muito, porque parece que... mas gera muita dúvida mesmo, né? Dúvida. É verdade. É um assunto pra gente abordar, com certeza. Perfeito, então. Perfeito.
Gente, até a próxima. Agradeço a todos por estar conosco mais um pouquinho aqui e nos vemos em breve.